Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, uma dúvida sempre recorrente. Como é que se faz citação direta e indireta? Citação de recuo, citação de 3 linhas, com mais de 3 linhas. Tenho visto que os alunos têm muita dificuldade na hora de fazer citação no corpo textual. Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é para você. Oi pessoal, tudo bem? Continuo sendo o professor Joaquim Lopes. Esse é o canal Por um Texto Acadêmico. E no vídeo de hoje você vai compreender um pouquinho mais como é que você vai fazer citação direta com 3 linhas, com mais de 3 linhas, citação de recuo, citação indireta, o que é paráfrase. Tudo isso você vai aprender no vídeo de hoje. Se você já sabe, você vai relembrar, vai tirar algumas dúvidas, vou tentar deixar bem claro para você. Antes, porém, eu queria pedir uma grande gentileza. Se você não é inscrito nesse canal, gentilmente aperte aqui embaixo e faça sua inscrição. E se você quer receber as notificações para outros vídeos que eu ainda vou publicar, você já ativa o sino de notificação. Vamos lá para a tela, que eu vou mostrar tudo para você bem direitinho, bem explicado, e novamente peço, não fique com dúvida, deixe o seu comentário aqui abaixo, eu respondo todos os comentários. Ok, pessoal, vamos continuar daqui. Como dito, nós vamos aprender hoje, quem não sabe vai aprender, quem já sabe, mas está meio esquecido, vai relembrar um pouquinho como é que a gente faz citações direta e citação indireta. Tá? Então, inicio dizendo para vocês assim, as citações podem ser de duas formas, elas são citações direta ou citação indireta, tá? Nós vamos ver como é que elas podem se dividir, como é que a citação direta pode ser feita, como é que a citação indireta também pode ser feita. Vamos aqui, tá? O que é a citação direta, então? Citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. É a transcrição literal, tá? Tal qual você viu lá na obra, tal qual você viu naquele artigo científico, no livro, em um capítulo do livro, seja como for, mas você vai trazer para o seu texto rigorosamente do jeito que você viu lá na obra em questão. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Ó, você precisa indicar o autor, aqui eu coloquei entre parênteses o sobrenome, porque normalmente é o sobrenome, e eu digo normalmente porque você também pode fazer com o autor, e lá no exemplo eu vou explicar direitinho. Indicar o sobrenome, a data e a página. É necessário sempre inserir a página? Sim. Quando é uma transcrição textual, você precisa inserir qual foi a página. Por quê? Porque você vai trazer essa citação entre aspas. E entre aspas, a fala não é sua. A fala é do autor que você pesquisou. Tá? Nós temos então dois tipos de citação direta. Citação com até 3 linhas, tá? O que acontece? Ela deve ser inserida no parágrafo entre aspas duplas. Você vai ver isso bem direitinho no exemplo já já. Mas atente, ela deve ser inserida no parágrafo, no corpo do texto, normalmente, entre aspas duplas. Não é afastada do texto, não é recuada, ela é inserida dentro do parágrafo normal. Você vai indicar o autor por meio do sobrenome, vai indicar a data e a página. Ok? Como dito, caso haja necessidade de usar aspas dentro de outras aspas já abertas, você deve usar aspas simples. Por quê? Porque você não vai usar aspas duplas dentro de outras aspas que já estão abertas. Você já viu algum texto onde tem aspas simples dessa forma? É porque ela já está fazendo referência a um trechinho citado dentro de outras aspas duplas já abertas. Então, atente a isso.
Se você vai destacar de alguma forma, e essa forma é com aspas, você vai ter que inserir aspas simples, tá? Vou trazer aqui um exemplo. Exemplo de citação direta com até 3 linhas. E eu deixei aqui o texto um pouquinho bagunçado, um pouco mal formatado, de propósito. Enquanto eu vou ler essa citação rapidamente, esse trecho, você vai procurar as falhas, vai anotando aí no seu caderninho as falhas para a gente treinar. E já já eu mostro para vocês a correção. Então, lembrando, é um exemplo de uma citação direta, direta do próprio autor, tá? Eu peguei igual o autor estava dizendo e tem até 3 linhas. Lembra aqui que se tem até 3 linhas, ela tem que estar inserida no parágrafo, no corpo textual. De acordo com Lacan, 2008, página 328, em uma indagação no livro Seminário 7, remete-nos ao seguinte: será Antígona a servidora de uma ordem sagrada? Será a imagem da caridade? Através do discurso lacaniano, há uma tentativa de nos mostrar uma Antígona que se apresentou a Creonte para mostrá-lo que a lei que ele determinou não deveria ser tomada como uma lei válida, onde fere a lei dos deuses, entendendo que Zeus não lhe ordenou isso e não passava de um capricho ocasional de um rei arrogante e autoritário. Essa obra é linda, viu? É de Sófocles, Antígona. Muito bom. Esse artigo é meu, é um trecho de um artigo meu sobre a obra Antígona. Então é o seguinte, aqui tem alguns erros e a gente já começa, vocês já visualizaram, anotaram aí. Se você quiser responder aí para saber se realmente, eu vou corrigir agora. Mas se você encontrou os erros, você pode deixar no comentário e a gente vai trocando informações, tá bom? Então, de acordo com Lacan, olha só aqui o Lacan. O Lacan está fora do parágrafo, é Jacques Lacan está fora do parágrafo. Então, fora do parágrafo, ele não tem a necessidade e ele não pode ficar com caixa alta. Só a primeira letra deve ficar em caixa alta, em maiúsculo. Aqui ficou correto, tá bom? Vamos seguir. Se ele tivesse aqui dentro do parênteses, sim, caixa alta. Mas ele está fora. 2008, o ano está certinho, muito bem. Olha aqui, ó. Aqui esse ponto. Esse ponto aqui não é um ponto, é uma vírgula. Aqui eu devo colocar uma vírgula em vez desse ponto. Vamos para frente. Já resolvi aqui, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, uma vírgula. Olha aqui. Uma falha muito recorrente em trabalho científico. Não é essa abreviação, página. Você deve escrever só a letra P minúsculo. Pronto. Lembra que aqui tem um espaço, não esquece esse espaço, também é outro erro recorrente. Muitos trabalhos que eu pego para corrigir fica assim. Não é, tem esse espaço. E aqui não é vírgula, não é vírgula, é um ponto. Tá? P ponto. Essa parte aqui ficou bacana, né? Vamos lá. De acordo com Lacan, tal, em uma indagação no livro Seminário 7. Em muitos textos científicos, os alunos gostam de marcar aqui de alguma forma. Marcar pode ser em negrito, porque é o título de um livro. Marcar em itálico, porque é um título de um livro. Fica a seu critério, não há determinação, e também pode ficar. Você já destacou dizendo que é um livro? Não tem a obrigatoriedade de ser marcado, de ser destacado, só questão de estética. Nesse momento, do nome do livro é meio que questão de estética, tá? Remete-nos ao seguinte, olha aqui a citação em si, citação com menos de 3 linhas que está no corpo textual, está no parágrafo. Tem só 2 linhas, na verdade tem uma linha, porque se fosse quebrar aqui, daria uma linha só. Usou certinho, muito bem, usou certinho, entre aspas, está correto, só que, atente, não há necessidade de que esteja também destacado em itálico. Já está destacado porque está entre aspas, duplas, destacado entre aspas, duplas. Não há necessidade de estar
em itálico, na verdade, fica inadequado se estiver também em itálico. Então, vamos para frente. Olha, aqui é o texto, certo? Lembra que, de acordo com a BNT, esse espaçamento aqui precisa ser 1,5. Deixa eu dar uma olhada aqui, qual é o espaçamento que está. Olha, o espaçamento está inadequado. Então, eu vou inserir aqui o espaçamento 1,5. Pronto, agora está correto. A margem está aqui, o parágrafo está correto, 1,25. Você pode usar 1,5, pode usar 1, pode usar 2. Dá uma olhada aí no edital do texto que você precisa submeter, seja no TCC, seja no projeto de mestrado, se determina alguma coisa sobre isso. Tá? Então, voltando aqui, eu preciso falar com você sobre alguns pontinhos importantes. Vou trazer aqui essa palavra, através. Na academia, o através não é bem visto. Por quê? Se eu chego para encontrar-me com você numa biblioteca e lá de fora eu vejo você através do vidro, ou seja, o meu olhar atravessou o vidro e viu você. Aqui o através não funciona dessa forma, tá? Então aqui o correto seria você utilizar a expressão por meio do discurso lacaniano, tá? Por intermédio do discurso lacaniano. É só uma dica sobre essa estética textual, sobre a estilística textual acadêmica, para que você não venha. Eu já vi gente que termina humilhando o candidato, seja no mestrado, seja no TCC, por expressões que ele poderia apenas dar uns pequenos toques. Tem outra expressão também mal empregada em textos, não só textos acadêmicos, textos científicos, mas em redação como um todo. A expressão onde, ela tem função locativa. Quando você se refere a um local específico, a um local geograficamente falando, ou ainda, se necessário, é aceito por alguns estudiosos como função na internet, em endereços de internet, tá? Mas o que que você faz? Vamos tentar substituir aqui, ó, para mostrá-lo que a lei que ele determinou não deveria ser tomada como uma lei válida. Em que, posso usar em que fere a lei dos deuses, ou eu posso usar aqui também a qual fere a lei dos deuses, ou simplesmente eu posso utilizar aqui que fere a lei dos deuses, segundo essa obra, obviamente, né? Tá? Você prestou atenção nessas dicas? Deixa eu falar uma coisa também bem importante aqui para você. Eu já vi situação em que a professora que estava revisando o texto escreveu bem grande a palavra hifenização. Por quê? Porque o texto, ó, você percebe, aqui é um parágrafo apenas, mas não está hifenizado. Isso é causa de polêmica na hora que o examinador pega o texto. O que você vai fazer? Ó, layout de página, você vem aqui em hifenização. Isso você faz, então logo inicia o texto para não ter problema. Olha só, está em nenhuma. Você vai clicar aqui automático. Fica olhando para o texto para você ver a diferença. Olha aqui, ó. Ele junta um pouco mais o texto, juntou um pouco mais um texto, comprimiu um pouquinho e hifenizou onde julgou necessidade. O texto fica bem mais comprimido, o texto fica com a leitura bem mais agradável. É só uma dica para você. Tem outra dica bem importante, eu considero aqui também na questão da estilística científica. Você vai citar esse sujeito aqui, esse teórico Lacan. A primeira vez que você citar ele, supondo que o nome dele seja Joaquim, é Jacques, mas supondo que o nome dele seja Joaquim. A primeira vez que você vai citar o Lacan, apresente formalmente. Olha, isso aqui é meu amigo Joaquim Lacan, tá? Você vai fazer com que o seu leitor, o seu examinador, saiba quem é esse Lacan que você vai citar algumas vezes lá na frente. A primeira vez você apresenta ele formalmente. Aqui é meu amigo Joaquim Lacan. Ou seja, de acordo com Joaquim Lacan, tal, tal, tal.
Nas próximas vezes, você utiliza Lacan. Por quê? Porque o seu examinador, ainda que o Lacan seja um teórico, um estudioso, tenha sido esse estudioso bem conhecido, mas você vai, às vezes você vai citar um teórico com pouca expressividade, a pessoa não sabe se é homem ou mulher, e às vezes você não insere lá na referência, você coloca abreviado, e aqui a pessoa já fica sabendo que Lacan é o Joaquim, e Joaquim é um homem. Para você, quando for fazer alguma referência, você vai falar sobre o teórico Lacan, não sobre a teórica Lacan. Tá? É uma dica importante. É estética textual, mas é importante para você. Ok, vamos aqui, ó. Citação com mais de 3 linhas. Qual será a diferença para cá, para essa citação? Deixa eu trazer para vocês aqui agora a citação com mais de 3 linhas. Com mais de 3 linhas, está aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Inserir em parágrafo separado, a 4 centímetros da margem esquerda. Outra que é chamada de recuo, né? A citação de recuo é importante, ó, com a letra um pouco menor, nós vamos ver aqui, um pouco com a letra um pouco menor que é utilizada no texto e sem aspas, e sem destaque, sem outro destaque, sem itálico, sem negrito, sem sublinhado ou qualquer outro tipo de destaque. As citações longas ou de recuo devem ser digitadas em espaço simples, atente, separadas dos parágrafos anterior e posterior, por espaço duplo. O que você deve fazer? Indicar o autor por meio do sobrenome, a data e a página. Caso haja necessidade de usar aspas ou outro destaque, você vai grifar na citação de recuo. Deve-se informar de quem é o grifo, isso aqui é importante, sugerindo-se ainda comentar o motivo do grifo no parágrafo seguinte. Vou explicar tudo aqui abaixo no exemplo. A mesma dinâmica. Enquanto eu vou lendo aqui é pequenininha, vocês vão procurando as falhas e nós vamos já corrigi-las. Alguns estudiosos chamam esse processo de transmutação fílmica. Outros preferem apenas adaptação, mas chamaremos nesse estudo de transposição, entendendo que o texto é transportado para a tela. Sobre esse processo de adaptação que a narrativa passa, Santos Neto, 2005, página 55, nos diz que, na prática, se reconhece como adaptado o filme que conta a mesma história do livro no qual se inspirou, ou seja, a existência de uma mesma história é o que possibilita o reconhecimento da adaptação por parte do destinatário. Santos Neto, 2005, página 55, grifos do autor. Quando o texto é adaptado, ganha novos elementos que, de forma intrínseca, estão presentes na narrativa, mas pelo olhar atencioso do roteirista. E muito mais pela visão do cineasta. Passa a ser, de fato, transportado para a tela. Ok. Espero que vocês tenham percebido aí algumas falhas, porque elas existem. Se perceberam, gentilmente peço que você deixe aí no comentário. E aproveitando que você vai escrever aí alguma coisa no comentário, a sua dúvida, se você ainda não fez a sua inscrição, é importante você já deixar aí o seu dedinho apertado no inscrever para fazer a sua inscrição. Aproveita logo também, ativa o sino de notificação para toda vez que eu postar um novo vídeo, e muitos vídeos estão chegando, já chegaram, estão chegando, para que você fique sempre atento a tudo que passa no meio acadêmico. Vamos lá para as correções rapidão aqui para não perdermos tempo. Aqui já foi feita, tá, a hifenização, por quê? Porque eu já tinha clicado lá em cima e ele faz a hifenização no texto inteiro, mas observa, se não tiver sido feita a hifenização, você faz. Vamos dar uma olhadinha se aqui o espaçamento está ok. Deixa eu dar uma olhada. Opa, 1,5, perfeito, tá perfeito. Então vamos para frente aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que está inadequado. Diz aí você, o que está inadequado? Opa, olha só, o nome do autor, sobrenome do autor, tem duas palavras aqui. Opa, opa, opa. Será que está correto? Duas palavras? Não é só um sobrenome? Pois bem,
Quando o sobrenome do autor, lá no finalzinho, tem Neto, tem Filho, tem Júnior, você traz ele junto com o sobrenome do autor aqui, com o último nome, antes do Neto, antes do Júnior, antes do Filho, tá? Mas aqui está correto, a forma está correta. O que não está correto é que está fora do parêntese e está em caixa alta. Se está fora do parênteses, me dê licença que eu vou alterar aqui, ó. Santos Neto, agora está correto. Fora do parênteses. Se tivesse aqui dentro, seria caixa alta, perfeito. Tá, Santos Neto, agora está correto. 2005, vírgula, corretinho, espaço, P minúsculo, corretinho, ponto, corretinho. 55 é a página lá, está correto. O que que eu queria trazer para você? Ok, dei dois espaços. O que que aparentemente está inadequado aqui? Eu estou vendo que o espaçamento aqui está igual a esse aqui. Vamos ver se está um e-mail. Lembra que eu falei anteriormente que seria espaço simples, tá? Olha aqui, ó. Aqui diz que as citações longas devem ser feitas em espaço simples. Ok. Então vamos voltar lá e ver se está em espaço simples. Espaço simples aqui aparece como um e não está inadequado, está com um e-mail. Vou trazer aqui um. Lembra que a outra informação também aqui era que deveria o recurso ser a 4 centímetros. Vamos lá conferir. Eu vou pegar esse texto aqui, marcar, opa, 4 centímetros está aqui, então está em 5. Eu vou clicar aqui no de baixo e arrastar até chegar no 4. Pronto, agora está com 4 centímetros. E aqui, novamente, eu vou dar dois espaços, lá diz que são dois espaços, tá? Lá diz que são dois espaços, eu vou dar realmente aqui. Então, lá no enunciado consta que eu tenho que dar dois espaços. Lá no enunciado consta que eu tenho que dar dois espaços e eu vou dar dois espaços aqui. Pronto, você está vendo um espaço grande, mas é porque o texto está ampliado aqui para que você consiga visualizar melhor. Deixa eu trabalhar aqui essa citação para você entender que tem algumas falhas aqui. Tem um trecho aqui que está entre aspas e em, é, está em itálico. Esse itálico aqui está inadequado. E a aspa está inadequado. Por quê? Porque você fez dois grifos, não há necessidade. Você pode inserir em itálico? Sim, pode. Você pode inserir entre aspas? Sim, pode. Se você for inserir entre aspas, eu recomendo que você faça com aspas simples. Mas eu vou deixar aqui, você pode inserir também em negrito. Eu vou deixar aqui em itálico. Embora eu recomende sempre o itálico para expressões idiomáticas, tá? Expressões idiomáticas, expressões em outro idioma. Mas eu vou deixar aqui itálico porque não constitui erro. Então, deixa eu dar uma olhada no que mais eu posso mexer. Aqui, ó. Aqui também tem outra marcação, tem outro grifo que está entre aspas duplas e texto normal, não está em itálico. Já que você deixou em itálico aqui, vamos deixar em itálico também para padronizar. Toda vez que você fizer um grifo ou trouxer um grifo do autor, como é o caso, você deixa sempre o mesmo para evitar essa mudança. E aqui está dizendo o seguinte: que o grifo é do autor. Se o grifo é do autor, você não tem necessidade de comentar algo sobre o grifo aqui abaixo. Fica interessante se você o fizer, mas não tem essa necessidade extrema. Mas vamos procurar erros aqui. Ainda tem erro. Olha aqui o nome do autor, nome e sobrenome. Aqui eu falei que se fosse dentro do parágrafo, se fosse dentro do parêntese, seria caixa alta, que é o caso aqui. Eu tenho que trazer o Santos Neto aqui, porque está dentro do parágrafo, em maiúsculo. Continua sendo Santos Neto? Continua, muito bem. Santos Neto, vírgula, ano, vírgula, página, ponto, o número da página, grifos do autor, tá? Deixa eu lembrar para vocês o seguinte, ó.
Aqui você precisa trazer um ponto no final da citação. Tem uma falha que eu considero falha. Você já trouxe a referência completa aqui, antecipando a citação. Qual a necessidade de você trazer novamente aqui? Tá? Se você escreveu o texto inteiro, inserindo a citação, inserindo a referência antes da citação, você faz isso em todas as citações de recuo. Fica uma padronização interessante. Se você escreveu a citação sempre na saída da citação de recuo, faça isso em todas. Fica bem mais padronizado. Tá? Note que aqui não tem grifos do autor, mas você poderia, se fosse aqui em cima, se você escolher escrever a referência acima da citação sempre, você precisaria inserir aqui grifos do autor. Por quê? Porque a citação contém grifos do autor. O que que é isso? E aqui eu trouxe, quando o texto é adaptado, tal, eu já li para vocês, você não fez nenhum comentário daquilo que o autor grifou, que o autor original grifou. Eu vou trazer agora um exemplo aqui. Eu já falei sobre o grifo do autor, só para você entender melhor essa questão de grifo, quando é grifado, grifo meu, grifo do autor. Por quê? Porque se o grifo for seu, se você quer dar destaque para um termo que contém na citação, você tem que explicar por que que você deu destaque. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. Nesse sentido, seguindo a noção de coletividade, também se pode citar Weber, 1944, página tudo certinho, tal, grifo meu. Você escreveu, o grifo é meu. Que grifo? Esse grifo que vem na citação. Observando que, olha a citação, o povo, como um todo, você colocou em negrito, deve ser exaltado para que o indivíduo recupere sua dignidade. Fecha aspas, fechou a citação. Pronto, beleza, citação certinha, citação direta, colocou a página, citação de 2 linhas apenas, está perfeita. Mas você inseriu o grifo meu, você precisa explicar por que que você grifou a citação. A citação não é sua, mas você grifou, você escreveu como um todo em negrito. Como é que você vai explicar o teu grifo aqui? Ó, só uma pequena sugestão. Para tanto, esse texto é meu também, de um artigo meu. Para tanto, o ser individual, porque está falando sobre individualidade, sobre coletividade, sobre o todo, olha aí, ó. Para tanto, o ser individual precisa, antecipadamente, compreender o seu papel dentro do todo, em grifo na citação. Você explicou que a pessoa precisa compreender o papel dela como um todo e explicou que é por isso que você grifou na citação, para que, dessa forma, passe a compreender sua função dentro da coletividade. Entende? Você justificou o motivo da sua marcação em destaque, tá? Então, para que dessa forma passe a compreender sua função dentro da coletividade, entendendo o ideal que é almejado e tornando-se mobilizador de outros, para que também possam chegar. O restante aqui é só mesmo para complementar o que foi dito aqui. Ok? Você compreendeu então o que que é grifo meu? Você precisa explicar. O que que é grifo do autor? Se você quiser explicar alguma coisa, comentar sobre o grifo do autor, sobre a interpretação que você faz sobre o grifo do autor, tudo bem, não tem nenhum problema. Tá? Vamos agora aqui para a citação indireta. O que é uma citação indireta? É um texto baseado na obra do autor que você consultou, consistindo em transcrição não textual, em transcrição do texto não literal, dessa ideia que o autor que você consultou queria passar. Você leu o texto, você vai reescrever com suas palavras. Lembra que eu falei sobre a paráfrase? A paráfrase é isso. Você vai escrever com as suas palavras aquilo que você consultou, a sua ideia que você consultou. A minha dica é: não encha o texto de muitas paráfrases. Traga também as citações diretas. Tá? Eu costumo pegar textos para corrigir. Em cada parágrafo, a pessoa escreve uma citação indireta.
Em cada parágrafo, no final, está lá o autor e o ano. Como é que a pessoa vai saber qual é o seu texto especificamente? Se em cada parágrafo da fundamentação teórica tem um texto que é indireto, que é uma citação indireta, como é que o examinador vai entender qual é a parte daquela citação que é sua? Afinal, ele não tem a obrigação de conhecer todas as citações que existem no universo para saber o que é texto seu, o que é texto de outro estudioso. Então, tenha cuidado com o excesso de citações indiretas. Nas citações indiretas, você vai indicar apenas o autor por meio do sobrenome e a data, não havendo a necessidade de indicar a página, tá? Não há quantidade de linhas especificadas. Você não vai especificar a quantidade de linhas, por exemplo, com até 3 linhas, com mais de 3 linhas. Não precisa recuar, porque o texto não é de outro autor. O texto é seu, embora embasado em outro autor. Aqui tem um exemplo prático para a gente finalizar. Um exemplo de citação indireta. Eu vou trazer de duas formas, vou trazer 2 exemplos para você entender. E, novamente, eu peço que você observe se existe algum erro. Vamos lá, então. Observe aí. Se tiver erro, você já vai escrevendo aí abaixo. Esse aqui é o exemplo número 1. Jesuíno, porém, estava sempre andando pelo sertão e não tinha moradia fixa. Pouco ou quase nada sabiam sobre ele, mas o povo o respeitava e sempre que as pessoas o viam, mantinham a esperança de que algo de bom lhes aconteceria. Anísio, 2009. Aqui é um trecho da minha dissertação de mestrado, que é sobre um livro do Chico Anísio, tá? Quem não conhece Chico Anísio como escritor, está perdendo tempo. Um excelente escritor, tem 24 livros publicados. Fiz o comercial de Chico Anísio, saudosa memória. Vamos lá, aqui, vamos pegar alguns erros aqui. Primeiro eu vou dar uma olhada na questão do espaçamento. Está muito grudado esse texto aqui. É uma das primeiras coisas que eu vou dar uma olhada aqui. Espaçamento é inadequado, deve ser 1,5, correto agora, perfeito. Tem mais outro erro aqui? Aqui tem que ser no corpo do texto, lembra, no parágrafo, certo? Tá, se você disse aí, eu acho que eu ouvi, aqui está errado, está dentro do parágrafo, você precisa inserir em maiúscula, caixa alta. Aqui tem um ponto, né? Eita, está errado também. Aqui deve ser um ponto? Não, deve ser uma vírgula. Ponto, beleza. Ah, tem outra falha aqui. Eu deveria escrever aqui a página, né? Ok, assim tem que botar o ponto, né? Tá legal. Ponto, agora tá certo. Opa, você certamente percebeu aí, você tá vendo? Aqui é citação indireta. Se é indireta, não tem necessidade de escrever a página. Ponto para você que lembrou aí sozinho, né? E ponto também aqui no final, não pode esquecer. Combinado? Dá uma olhada na hifienização, aqui só para dar uma olhada mesmo, aqui está certinho. O parágrafo aqui também está certinho. Ok, essa citação está perfeita. É uma citação que eu peguei lá no livro, supondo, peguei lá no livro e utilizei com as minhas palavras, fiz uma paráfrase daquilo que continha no livro. É uma citação dele, mas com o meu texto, com a minha interpretação daquilo que o autor falou. Isso é citação indireta. Vamos ver o exemplo 2. Vamos ver o exemplo 2 aqui, rapidinho. De acordo com o que se observa em Anísio 2009, Jesuíno, porém, estava sempre andando pelo sertão e não tinha moradia fixa. Pouco ou quase nada sabiam sobre ele, mas o povo respeitava e sempre que o viam, mantinham a esperança de que algo de bom lhes aconteceria. Vamos às falhas. Já anotou? Já percebeu? Olha aqui, ó, fora do parêntese, precisa ser com apenas
a primeira letra em maiúscula, tá? Deixa eu colocar aqui, primeira letra em maiúscula, agora está correto. Bonitinho, só o ano entre parênteses. Precisa página? Não precisa. Por quê? Porque é citação indireta. Segue, vamos procurar outro erro, vamos procurar. Nada mais de erro, não é isso? Errado, tem outro erro. Se você já fez a referência aqui, não há necessidade de você trazer ela para cá novamente. Ou você faz aqui, como está aqui no final, ou você faz aqui em cima, no começo da citação, quando você inseriu o nome do sujeito que você consultou, e ainda assim estaria errado aqui. Se estivesse aqui no final, olha só, o nome do autor está com letra minúscula, inicial minúscula, está todo minúsculo, ou seja, está todo errado. Então, para ficar certo, esse exemplo, eu teria que tirar isso aqui. Pronto? Tá bom? Resumindo, maneira correta. Dentro do parênteses, o sobrenome do autor, caixa alta, aqui é a citação indireta. Dentro do parêntese, tá? Vou escrever aqui para ficar bem claro para você, indireta, tá bom? Indireta porque não tem página, tá? Dentro do parênteses, caixa alta, aqui é citação, o quê? Fala para mim aí, vai. Direta, por que é direta? Porque você utilizou a página. E o Lopes está certo em caixa alta? Está. Por quê? Porque está dentro do parêntese. Vamos essa aqui, ó. Lopes está em minúsculo. Tá certo? Tá certo porque está fora do parêntese. E por que que não tem página? Porque é uma citação indireta. Tudo bem? Conferem? Vamos ver se outro Lopes aqui está em caixa baixa, em caixa minúscula, só a primeira maiúscula. Por quê? Porque está fora do parênteses, ok? Tem o 2009, que é o ano da publicação, vírgula, certinho. Tem um espaço bem aqui, que legal. Tem um P minúsculo. Se eu colocar maiúsculo P aqui, está certo ou está errado? Se fosse assim, estaria completamente errado. O P aqui precisa ser minúsculo, tá? O P é minúsculo, tudo bem? Por que que tem página? E é logo a 23, né? Por que que tem página? Porque é uma citação direta, entendeu? Tudo certinho? Deixa eu trazer só mais essa dica aqui para você, bem aqui que eu me lembrei agora. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, veio na minha memória rapidão aqui. Deixa eu trazer só uma dica a mais aqui para você. Olha aqui, ó. Santos Neto, página tal, número tal, nos diz que muita gente deixa o que solto. Muita gente deixa o que solto do jeito que está aqui, porque nos diz que, na prática, entende-se que é uma sequência. Você pode escrever assim também, ó. Que, aí pode escrever aqui 2 pontos. E você pode fazer assim, ó. Começar aqui minúsculo. Opa! Começar aqui minúsculo e trazer para cá o colchetes, reticências, colchete fechado, normalmente. Você pode escrever dessa forma também, não estaria inadequado, tá bom? Meus queridos, essa foi a dica de hoje sobre citações, citação direta, citação indireta. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ô pessoal, então muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez eu pergunto, você gostou do vídeo? Se você gostou, considere deixar uma curtida. Considere ainda, se você não fez sua inscrição, não esqueça, faça sua inscrição aqui abaixo, não paga nada por isso, obviamente. Ativa o sino de notificação para toda vez que eu postar um novo conteúdo, você vai ser avisado em primeira mão. Se você está se preparando para ingressar no mestrado, deixa eu oferecer para você esse material. Esse livro eu publiquei em 2021. É um passo a passo com todas as etapas que compõem um processo de seleção para mestrado. Tem as etapas do processo de seleção e tem cada parte que você vai fazer no seu projeto. São dicas, são esclarecimentos, são informações importantes. Você consegue ele por meio de um link que tem aqui na descrição.
disponível em formato físico, que é esse, e disponível também em formato e-book. Os dois links estão aqui na descrição. Se você também quer fazer simulação de projeto de pesquisa para mestrado, você já passou nas etapas e vai para a entrevista e quer fazer uma simulação, eu também faço isso. Tem o link aí do meu contato na descrição, você chama e a gente conversa. Não é um preço que vai matar você, mas é uma situação importantíssima que vai ajudar você a passar na sua entrevista de mestrado. Tem vários vídeos sobre entrevista de mestrado aqui no canal. Vários vídeos sobre todas as etapas que compõem o processo de seleção, todas as partes, as seções do projeto de pesquisa para mestrado. Muito obrigado, fica com Deus e a gente se vê na aprovação.